Se a gente analisar a macrohistória, nós vamos perceber que o ser humano sempre vai na direção da descentralização de poder. A Nepomuceno quer descentralizar o poder, aí está falando que é uma regra, e papapá, e que tudo aí, que é uma proposta política. Não, eu estou defendendo um conceito, uma teoria, em que eu digo que na macrohistória nós vamos caminhar para a descentralização de poder. E eu vou tentar comprovar isso nesse vídeo. Dá uma olhadinha nessa imagem que eu vou apresentar agora. O que a gente vai reparar aqui nessa imagem? Um crescimento demográfico contínuo, a partir ali dos anos 1000, vai aumentando devagarinho, e em 1800, quando a gente consolida as revoluções liberais, há uma explosão demográfica e um pico demográfico de 1 para 7 bilhões de pessoas. Então, o que a gente vai ver nesse processo? Nesse processo a gente vai ver que quando a gente aumenta a população, a gente começa a ter uma crise produtiva. É normal. 1 bilhão de pessoas, 3 bilhões de pratos de comida todos os dias, 7 bilhões de pessoas, 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Aí como é que a gente lida com esta questão? Aí está o processo. Como é que nós lidamos com esse aumento demográfico? Sobre isso que a gente vai falar quando a gente tem picos demográficos, nós temos então um problema produtivo a ser resolvido. Então, qual é a primeira reação da sociedade sobre isso? Nós vamos baixar, já que a gente não pode baixar a demanda objetiva, porque as pessoas precisam comer, a gente vai baixar a demanda subjetiva. O que a gente vai fazer? Nós vamos concentrar o poder, concentrar as ideias, concentrar a inovação, massificar a produção. Então a gente entra num processo de massificação, de concentração de poder, que muita gente vai dizer, isso seria a regra da sociedade. Porém, a gente, para fazer isso, a gente pode fazer isso, mas o que acontece? A gente vai concentrando o poder e a gente vai aumentando a complexidade. Então, vai chegando um determinado momento que o poder vai se concentrando e você vai aumentando a complexidade e você vai começar a ter crises porque este centro de decisão começa a ficar ineficaz. Ele não consegue mais tomar decisões que consigam reduzir, que consigam lidar com o aumento da complexidade. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e você vai começando a ter problemas produtivos e você começa a gerar uma latência para que alguma coisa mude na sociedade. Sobre isso que a gente vai falar na sequência. Então, o que eu aprendi estudando mudanças de mídia na macrohistória? O que acontece? Quando você tem esse aumento demográfico, essa latência surgindo, todo mundo querendo mudanças, etc, etc, a gente cria um novo aparato, que eu vou chamar de aparato de trocas, que é um aparato tecnológico que reúne comunicação e informação. Então você vai criando esse aparato, e esse aparato, o objetivo desse aparato é você criar uma possibilidade de um modelo de trocas mais sofisticado. Em alguns momentos da história aparece também, além do aparato de trocas, uma nova linguagem. Então, quando a gente tem novas linguagens, nós temos a possibilidade de dar um upgrade macro inovador, macro civilizacional, em que eu estabeleço uma nova linguagem e essa linguagem permite que eu possa fazer um novo modelo de administração, que eu possa criar um novo modelo de administração mais descentralizado. Não era possível criar esse novo modelo de descentralização anteriormente, porque eu tinha problemas produtivos. Eu não poderia começar a ouvir todo mundo e saber o que todo mundo acha e saber qual é a opinião de todo mundo, porque o tempo não ia permitir que a produção pudesse acontecer, que é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Então, o processo de descentralização, ele é um processo inapelável, porque o ser humano vai procurar sempre resolver os seus problemas produtivos para poder sobreviver. A sobrevivência é uma máxima de qualquer espécie viva. Então, a gente vai ficar tentando o tempo todo melhorar, sobreviver e reproduzir. Então, quando a gente chega nessa crise, a gente vai introduzir
um novo modelo de um novo aparato de trocas e, em alguns momentos, uma nova linguagem. Sobre essa nova linguagem, que eu já falei um pouco, mas vou falar de novo, para a gente entender como é que essa descentralização vai afetar o nosso futuro. Muita gente pessimista em relação ao futuro e eu extremamente otimista, porque nós estamos num ciclo descentralizador. Nós estamos vivendo um momento nobre da história dos Sapiens. Alguns antepassados nossos viveram isso com a chegada da passagem dos gestos para a oralidade, da oralidade para a escrita. Depois a gente teve ali a escrita impressa para a escrita manuscrita, da escrita manuscrita para a escrita impressa, e nós estamos vivendo agora a chegada de uma nova linguagem, depois de um aparato digital que chegou, que trouxe aí todo um novo ambiente de comunicação e informação, a possibilidade do surgimento da nova linguagem, que são os cliques e os ícones. Como é que os ícones e os cliques vão descentralizar o poder? Porque a gente vai poder, clicando o tempo todo, né, em ícones, ou apenas clicando na navegação, nós vamos dando informação e um conjunto de pessoas vai permitindo que se saiba o que as pessoas estão usando, o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão querendo, o que as pessoas estão concordando, o que as pessoas estão discordando. É muito fácil, é muito simples fazer isso. Coisa que no passado a gente não podia fazer. Então, essa que muita gente pode achar que é uma bobeira, que não tem nenhum impacto na história, é exatamente essa possibilidade da participação de massa, do aumento radical da participação para a tomada de decisões, que vai fazer com que a gente possa criar um novo modelo de administração mais participativo e descentralizar o poder, coisa que não poderia acontecer no passado. Então, a tendência do século XXI é a disseminação dessa quarta linguagem. Essa quarta linguagem traz embutido um novo modelo de administração que mata o modelo atual, que chegou ao seu limite, que chegou à sua obsolescência. É uma crise cultural da escrita e da oralidade e dos gestos que deram o que tinham que dar, e agora tudo isso se soma a uma nova linguagem e um novo aparato que dá um refresh na oralidade, dá um refresh na escrita, dá um refresh nos gestos e cria uma nova linguagem. E é essa nova linguagem que permite a descentralização sem um prejuízo da produção. Quando eu falo do Uber, eu falo exatamente sobre isso. O Uber permite o controle dos motoristas, ele permite a participação de massa, como o Airbnb, como o Mercado Livre, como a estante virtual. Todos esses aparatos permitem que muito mais gente possa dizer o que está sentindo, o que está percebendo, tomando decisões com uma visão muito maior, aumentando a inteligência coletiva na sociedade, sem o prejuízo da produção. E é esse momento que a gente vai caminhar na descentralização. Sempre fizemos isso e vamos continuar fazendo no longo da história, porque o ser humano ele pode aceitar durante um período a concentração de poder até que ele tenha a possibilidade de descentralizar, que é a tendência natural da nossa espécie. É isso aí.